porque já estava a ouvir ali nos fones e não é ali que eu quero que ouçam. Bem, espero que partilhem, e para dar aqui um compasso para o Facebook começar a entregar ao maior número de pessoas. Espero sinceramente que partilhem este direto aqui do Facebook com outras mulheres que acabam por sentir também, o que eu vou falar aqui hoje. São as mulheres que cuidam, não é? Eh, que nós cuidamos diariamente, mas no fundo, quem é que cuida de nós? Esta é a grande pergunta, é isto que eu quero hoje também falar aqui com vocês. Deixem-me só. Ok, que é para eu não. Ok, agora sim o Zoom está, vocês estão a ver que eu ainda estou aqui a organizar-me, porque é o início e eu hoje já sabia que só ia conseguir estar aqui à 1h30. Mas depois acabei por não conseguir, tive um contratempo, cheguei um bocadinho mais tarde e confesso-vos que estava cheia de fome e tinha mesmo que almoçar, tinha mesmo que almoçar. Noutra altura eu faria logo direto e posteriormente é que eu iria almoçar. Se eu vos venho falar sobre um tema que nós somos aquelas mulheres que cuidamos de todos, menos de nós, eu não posso agora, não é? Vir para aqui e estar aqui a falar-vos, não é? Estar aqui a falar-vos e dizer-vos, não, eu só vou almoçar quando terminar o direto. Não, eu fiz isso antes, por isso é que cheguei aqui atrasada. Até vos podia dizer mil e uma coisas, mas não, estive mesmo a almoçar, porque cheguei mais tarde a casa e depois não consegui cumprir aqui o meu compromisso das 13h30. Por isso peço-vos imensa desculpa, mas vou dar aqui o meu melhor agora. E esta live é assim, para todas as mulheres que acabam por cuidar do outro. Boas, Maria, bem-vinda. E a pergunta que eu quero que vocês façam é: vocês cuidam de nós mulheres, e isto acaba por ser cultural, acaba por ser uma lealdade inconsciente que nós também trazemos, não é? Que é cuidar sempre do outro. Cuidamos de toda a gente, cuidamos de toda a gente e acabamos por não cuidar de nós. Acabamos por não cuidar de nós. E então, aqui a pergunta é: quem aqui é mãe? Quem aqui é que cuida dos pais? Quem é que vocês cuidam na vossa casa? Até porque há muitas mulheres que, além de cuidar dos filhos, ainda cuidam do marido como se fosse um outro filho, não é? Um outro filho. Aqui é importante também verificarmos uma coisa: se for numa situação que às vezes algum pode ter algum período, alguma doença, nós vamos ter o chamar, ou seja, o cuidar do outro, porque pode precisar de um maior apoio, mas isso não é algo constante, não é? Ahm, e outra questão aqui que eu quero que vocês também façam é: quem é que tem de estar sempre disponível, não é? Porque nós mulheres, o que é que nós fazemos? Nós mulheres somos, deixem-me só olhar aqui para o Zoom, porque olhar para o telemóvel e para o Zoom, perco-me aqui um bocado. Se entrar aqui alguém pedir para entrar no Zoom, depois não estou a ver. Ok. E eu quero falar muito aqui para vocês, para todas para as mulheres que resolvem tudo, para as mulheres que estão sempre prontas para resolver os problemas da casa. E quando estou a falar problemas de casa, não falo só da comida. Arranjar a porta que não está bem arranjada, arranjar uma outra, olá, boa tarde, Rosarinho, boa tarde, bem-vinda também. Algum problema que possa surgir, até com o carro. Eu estou num grupo, que é só também de mulheres, e ontem alguém partilhou algo incrível, e aqui vamos falar de uma quebra de um padrão. Um padrão, eu também tenho muito isto, e mais uma vez eu vou-vos dizer.
Tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu trabalho com vocês, grande parte destas situações eu já vivi, eu vivo e trabalho nelas diariamente. Porque nós, estas lives que eu faço aqui para vocês, vocês não vão ter uma hiper mega transformação. Primeiro vão trazer aqui, o que eu quero trazer-vos é muito a consciência daquilo que vocês adotaram como normal e que não é normal. Isso não vos pertence e não faz parte do dia a dia. A vida não tem que ser vivida em sacrifício. E nós temos que mudar este nosso mindset, temos que mudar essa forma de pensar e de assumir que eu viver completamente cansada diariamente, porque estou a cuidar de todos menos de mim, é normal. Não, isso não é normal. Até pode ser um período, uma fase da tua vida. Mas se há anos que vives com ansiedade, se começas a ter crises de pânico, se vives num sofrimento, numa agonia enorme, se te sentes infeliz, te sentes triste, se acordas à meia da noite. E quando eu estou a falar nisto, quando eu vos falo e quando o meu apresento como uma psicoterapeuta integrativa, apresento-me desta forma porquê? Porque nós temos que avaliar todas as áreas, principalmente nós mulheres a partir dos 40 a mais, não é? Temos de avaliar porquê. Porque muitas pessoas, se vocês forem ao vosso médico de família e se disserem que acordam à meia da noite, ele vai possivelmente dizer-vos, vocês estão na perimenopausa ou estão na menopausa e isso é normal. Não, não é normal acordar à meia da noite. O normal é dormir a noite inteira, é dormir 7, 8 horas. O sono é super importante que ele seja reparador. É muito importante nós termos um sono profundo o mais alargado possível, porque é nesse período que nós vamos repor. Que o nosso organismo carrega a bateria, falando assim para toda a gente perceber. O sono é super importante. Não é só. Nós não podemos trabalhar só a alimentação. Eu não posso trabalhar só aqui a parte da meditação se eu não cuido do meu corpo. E se vocês forem ao médico falar sobre isto, possivelmente vai-vos perguntar se vocês têm suor, se vocês. E é assim, o que é que vai acontecer? Mais uma vez, vão tratar o quê? O sintoma e não a causa. Eu hoje quero-vos trazer aqui um bocadinho para vocês começarem e aprenderem a perceber o vosso corpo, ok? Eu não quero vir aqui dizer, porque primeiro eu não sou médica, não é? A minha formação é em psicologia clínica e mesmo assim, eu durante anos não trabalhei esta área, porque para mim sempre tive que trabalhar corpo, mente e espírito. E até eu ter a coragem de associar e mostrar que eu era muito mais do que uma mente e com um corpo, e que nós temos uma parte espiritual, e para mim tudo é espiritual, ok? Que nós somos um espírito que estamos aqui reencarnados num corpo, a viver uma experiência humana, e que eu aceitei viver, que escolhi a mãe e o pai, e que escolhi a vida que estou hoje a viver. Então, se eu tenho este livre-arbítrio e se eu escolhi viver isto tudo, qual é a grande lição de estar a viver aqui a vida? Esta vida aqui. É eu conectar-me com aquilo que eu sou, com a minha essência, né? Então, é extremamente importante nós conseguirmos aos bocadinhos perceber isto e eu conseguir também passar-vos e trazer-vos esta consciência. Então, voltando aqui, vocês têm que começar a sentir o vosso corpo. O vosso corpo fala diariamente com vocês. E quando nós temos outra questão aqui que é, e quando eu disse que eu não sou médica, nós não podemos dizer que todas as doenças são emocionais e que têm uma parte emocional e que nos leva a ficar doentes. Mas, mesmo assim, se vocês repararem, quando eu não me amo, quando eu não estou bem emocionalmente, e colocando aqui a palavra que muitas pessoas podem gostar, a parte da saúde mental não está bem, eu não vou cuidar de mim. E então, eu também não me vou alimentar bem, eu não vou exercitar-me, eu não vou hidratar-me, eu não vou dormir bem, não é? E os meus pensamentos vão ser todos negativos. E vou entrar num processo de vítima. E quando eu não cuido da minha saúde, porque não me alimento, não durmo, não me exercito,
eu própria estou a provocar uma falência do meu corpo. Então, vamos bater no mesmo. Tudo tem uma causa emocional. E quando nós fazemos uma consulta completamente tradicional, só vamos tratar o sintoma. E não estou a dizer que uma substitui a outra. Não. A grande evolução que tem que existir cada vez mais é que nós necessitamos que o médico de família, o neurologista, toda a gente olhe para nós como um todo. Não há forma de nós estarmos a separar isto. Não há forma de estarmos a separar. E nós mulheres que temos um papel tão importante e que engolimos tanto e que engolimos tantos sapos, porque queremos ser tão perfeitas e queremos estar sempre tão bem. E cada vez mais, e isto dá direito a outra live, ok? É um tema que eu quero falar muito, que é quando as pessoas dizem, nós agora, eu já tenho vindo a falar sobre isto, mas um dia eu vou falar mais a sério, que é sobre a liberdade. As mulheres agora são livres. Também preciso dizer um palavrão, não posso. Mas não somos nada livres. Cada vez estamos mais presas, porque nós, nós queremos estar em todos os fogos. Queremos mostrar que somos intelectualmente super profissionais, que temos tantas ou mais capacidades que os homens, e temos, pronto, lamentemos, senhores, também os homens não vêm para aqui ouvir-nos, mas somos de facto super inteligentes, e isso vê-se nos próprios estudos. Por exemplo, nos estudos que existem na estatística sobre os crimes cometidos por mulheres, são todos eles muito mais violentos, e são todos eles muito bem programados. Porquê? Porque nós mulheres podemos não ter a força, mas intelectualmente somos super estratégicas e sabemos muito bem organizar tudo. Mais uma vez, somos excelentes gestoras, ok? Porquê? Quem gera uma casa gera uma empresa, ok? Então nós, cada vez mais, nós queremos estar nas frentes todas. Nós queremos ser boas mães, queremos ser a melhor gestora da nossa casa, queremos estar em todas as frentes a trabalhar, queremos ser super profissionais, mostrar a toda a gente eu consegui, eu dei a volta, eu quero que toda a gente tenha imenso orgulho de mim, não é? Então nós estamos sempre a tentar ser a melhor parte de nós, a mostrar isso aos nossos pais, a querermos aquele reconhecimento de criança, que isto é uma imaturidade incrível e que todos nós procuramos, por incrível que pareça. Só quem de facto está mesmo muito bem resolvido é que nós procuramos, já não temos a necessidade de estar à espera daquela aprovação e do reconhecimento dos nossos pais pelo que nós fazemos na nossa vida. Porque senão vamos andar toda a vida a querer que eles nos deem aquelas pancadinhas. E como é que vocês veem que têm esta dependência emocional à mãe e ao pai? De uma forma muito simples, quando a vossa vida financeira não prospera, quando o dinheiro não vem. E quando o dinheiro não vem, existe aqui uma lealdade e uma dependência enorme na mãe, ok? Quando o dinheiro vem, mas vai, e aqui está relacionado com o pai, porque o pai é que nos leva para o mundo, não é? A mãe trouxe-nos a mãe a nutrição e a mãe traz-nos o dinheiro para a vida. E o pai é o que faz com que o dinheiro fique, ok? E quando nós não conseguimos que o dinheiro fique na nossa vida, ou quando ele não vem, temos que olhar muito para a mãe e para o pai, para a relação que nós temos com eles, ambos. E nós temos que avaliar isto. Nós, mulheres, que nos sentimos cansadas, exaustas, porque trabalhamos imenso, muitas vezes temos muito dinheiro, mas também não temos tempo. E o tempo é a única coisa que nós não recuperamos. É a única coisa que nós não recuperamos na vida. Então nós temos que saber muito bem como é que nós gerimos aqui o nosso tempo, não é? Temos que saber muito bem como é que nós gerimos aqui, como é que nós gerimos o tempo e com quem vocês querem estar neste tempo, sim? E deixem-me só ver aqui, se não me estou a esquecer nada, que eu tenho aqui uns tópicos sempre para seguir também. Não quero perder-me, nem quero deixar de passar nada para esse lado.
Ahm, e agora quero falar aqui sobre uma parte que eu sinto isso, ainda sinto isso, nem sempre, mas sinto, ok? E vou dizer-vos o que é. Nós, vou contar uma história que é mais fácil. Por exemplo, se eu estiver aqui em casa, eu não me sinto confortável, eu adoro ler. Eu não me sinto confortável em pegar num livro e sentar-me no sofá e ficar a ler se eu tiver a cozinha desarrumada, se eu tiver as camas por fazer, ou seja, se eu tirar 10 minutos para mim, não é? E então o que é que eu vou sentir? Eu vou sentir culpa por estar a dedicar aqueles 10 minutos a mim. E o que é que eu vou ter vontade de fazer? Vou ter vontade, primeiro vou arrumar tudo e só depois é que me vou sentar. Só que normalmente, quando já fiz tudo, não há tempo para eu ler. Porquê? Porque eu tenho de ir buscar os miúdos à escola, ou então os miúdos estão em casa e não há tempo para ler, ou porque já chegou a hora de fazer o almoço ou fazer o jantar, não é? Então, são estes pequenos pormenores. Se nós podemos parar a nossa vida em função do outro, porque paramos a nossa vida. Um outro exemplo. Uma amiga liga-nos para ir tomar um café e nós não vamos, porque decidimos que naquela tarde maravilhosa de sol, tipo assim um dia como hoje, está muito vento, mas está um dia lindo, céu azul e muito sol. Ahm, e uma amiga diz-nos: Olha, vamos tomar um café, meia hora. Ah, não, hoje decidi que vou passar a ferro. Ou tenho mesmo que passar, tenho tanta roupa. E então, aquele café com aquela amiga de meia hora, que se vocês fizerem de meia hora, que vale às vezes por uma semana, por um mês de terapia, que os vai deixar maravilhado. Só o sol. Primeiro só o sol. E se for num sítio que vocês adorem e perto da água, que isto também é outra coisa, vocês estarem perto da água, nós somos, grande parte de nós, 70% do nosso corpo é água, certo? Então, sempre que nós estamos perto da água, quer seja do mar, de um rio, de uma lagoa, ou o que seja, nós vamos estar a conectar-nos, porque nós somos por energia e não é uma separação qualquer. Não há uma pequena folhinha que caia que não faça parte do todo e que não esteja previsto. Então permitam-se viver aquele cafezinho com aquela amiga que vá por um mês de terapia. É de graça, vocês só vão pagar o café ou a água, o que vocês quiserem beber, e vai ser maravilhoso. E não estou a pôr de lado contra mim fala, não é? Porque é que não, porque é que vocês, desculpem que agora enviaram-me uma mensagem e bloqueou-me aqui completamente. Não deixem, ok, de ir tomar um café com aquela pessoa amiga. Não deixem de ler o livro que vocês adoram. Façam uma pausa por vocês, porque é necessário. Ah, já sei o que estava a dizer. Contra mim falo, não estou aqui a desvalorizar o trabalho nem de psicoterapeutas, nem psicólogos, nem de todos os terapeutas que possam existir. Muito pelo contrário, eles são cada vez mais necessários. E eu estou aqui a trazer-vos a consciência. Mas para vocês trabalharem esta consciência, porque o que acontece é o seguinte: nós não vamos resolver nada quando temos consciência de uma situação. A consciência vai simplesmente permitir-vos fazer o seguinte: ok, eu identifiquei aqui e passei a ter a visão que eu posso ter muito mais e que eu posso ser mais feliz e que afinal a vida que eu estou a viver não sou eu. Eu estou completamente desconectada. Então eu quero me conectar. Eu quero ser uma pessoa diferente. E é isso que eu quero que tu tragas para a tua vida. Ok? É isso que eu quero que tu tragas para a tua vida. E aí sim, entra o meu trabalho como psicoterapeuta, entram outros terapeutas e são extremamente necessários cada vez mais terapeutas trabalharem e estarem ao serviço.
Não porque as pessoas estão tolas, como muitas vezes as pessoas me dizem, eu não estou maluca para ter um terapeuta, eu não estou não sei o quê. As pessoas não vão ao terapeuta porque são malucas. As pessoas vão ao terapeuta porque necessitam de ajuda ou porque querem passar para um nível superior. E quando eu estou a falar passar para um nível superior, falo, por exemplo, eu agora, vou-vos falar, eu sempre me achei uma pessoa assim meio estranha e as outras pessoas também. Mas de qualquer das formas, além de ter estudado psicologia, muito cedo comecei a procurar outras terapias, sempre como um processo de autocura meu. Sempre, ok? Sempre como um processo de autocura. Porque muito cedo comecei a perceber e sentia algumas coisas que hoje sei que é intuição, hoje sei que, como projetora, todas as decisões passam e a minha intuição é muito forte. Quando eu estou ao pé de uma pessoa e sinto que algo não está bem, eu tenho de aceitar que a minha intuição está correta. Isto não é mediunidade, ok? Mas é intuição e ela é para ser ouvida. E nós mulheres também temos uma intuição muito forte, o chamado sexto sentido, e vocês têm que aprender também a ouvir este sexto sentido, tá bem? Ahm, e agora, sem dramatizar muito, quando nós não estamos completamente, ou seja, resolvidas e quando nós necessitamos, e é aqui que nós chegamos muitas vezes ao terapeuta, porque já fomos ao médico de família, porque já estamos a fazer muitas vezes a medicação para o período da perimenopausa, menopausa ou pós-menopausa, ou porque já fizemos tratamento hormonal, ou porque já fizemos mil e uma coisas e continuamos a estar irritadas, tudo nos irrita, não dormimos bem, falta de líbido completamente, uma depressão. E uma coisa muito importante de falar aqui, nesta questão da falta de líbido, porque, e isto, para quem não perceber e não tenha estudado muito isto é muito normal. As primeiras mulheres, quando têm filhos, têm essa alteração durante aqueles períodos, depois voltam ao normal, depois têm mais um filho. Aquilo, nós mulheres temos as nossas hormonas já andam sempre assim, temos várias fases ao longo da nossa vida, desde a primeira menstruação até à fase da pós-menopausa. E, o período da perimenopausa, menopausa e pós-menopausa não é a morte da mulher, como muitas pessoas pensam, nada disso. E cada vez mais existem, hum, quer seja tratamentos hormonais, e quando eu estou a falar de tratamentos hormonais, não estou a falar só da questão, da parte do nosso corpo, da nossa vagina, da falta de lubrificação, não estou a falar nada disso. Estou a falar mesmo das hormonas que são necessárias para o nosso bem-estar, para vocês se sentirem felizes. E, e tudo isto deve ser falado. E o médico de família não está preparado para isso, infelizmente, porque ele não teve nenhuma cadeira na universidade, na sua formação, que o ensinasse a ter atenção a estes pontos. E normalmente as pessoas vêm porque muitas vezes quando chegam a mim ou outros terapeutas, vêm pessoas que já vêm com problemas no relacionamento, porque os maridos não compreendem porque é que a libido diminuiu, porque é que elas estão tristes, porque é que elas não dormem à noite, ok? Porque é que elas se sentem ansiosas, porque é que existe uma exaustão, porque é que elas estão depressivas e a palavra mais fácil das pessoas encontrarem, estou com burnout, estou com uma depressão, não é? E normalmente é isto que as pessoas falam. E E é para estas mulheres que eu falo, é para estas pessoas, e é aqui sim que aparece o terapeuta, é aqui sim que aparece o psicoterapeuta, e é aqui sim que nós podemos ajudar com ferramentas para as pessoas melhorarem a qualidade de vida. Porque isto não é normal, nem é uma fase para passar a ser normal. Muito pelo contrário, porque vocês, se forem às redes sociais, é óbvio que há pessoas também, há muita coisa que não é bem assim, mas todos nós conhecemos uma pessoa vir para outra, que vocês veem e que vocês olham para ela e dizem: Fogo, esta pessoa tem esta idade e olha a vida dela, olha o corpo dela, o que é que ela faz? Então é importante nós percebermos o que é que aquela pessoa faz,
Porque de certeza que ela trabalha a alimentação, a suplementação, o sono, ela faz exercício, não é? Aliás, outro dia vi um Reels que achei espetacular e eles diziam: hoje em dia, ser rico significa teres 50, 60, 70 anos, aparentares um corpo de uma miúda de 40, estás toda enxuta, não é? Estás a viajar, estás toda feliz, pá, e isso é que é mostrar um estilo de uma pessoa bem-sucedida. E eu achei aquilo espetacular, porque de facto, e cada vez mais vemos isso hoje em dia. E é isso que eu procuro também para a minha vida. É o viver o mais anos possíveis, mas a estar bem, não é andar de andarilho, não é estar cheio de doenças, não é estar cheio de diabetes, não é estar cheio dessas coisas todas. Porque há muitas pessoas que dizem, eu tenho porque o meu pai e a minha mãe tinham. Não, tu tens porque tu comes as coisas que a tua mãe e o teu pai comiam. Tu tens esta doença hoje em dia e sofres disto porque não abdicas de comer o que comes, porque mantens os mesmos hábitos. E o que nós herdamos são hábitos, padrões do dia a dia. E a genética é um bocadinho assim. E a epigenética veio mostrar precisamente isso, que são os nossos hábitos que nós repetimos, que eram da nossa ancestralidade, que fazem com que nós tenhamos algumas doenças, não é? Que os nossos pais tiveram. Porquê? Porque nós mantemos os mesmos hábitos. E se mantemos os mesmos hábitos, vamos ter o quê? Os mesmos resultados. Então temos que fazer diferente, sim? Ou seja, o vosso corpo acaba sempre por falar aquilo que vocês andam a esconder há anos. O nosso corpo, as nossas células têm uma memória gigantesca, principalmente nós mulheres. Nós, nós mulheres, fomos geradas no útero da nossa avó materna. Quando a minha mãe se desenvolveu no útero da minha avó, ela já nasceu com os óvulos dela nos ovários. E eu sou fruto de um óvulo desses dos ovários da minha mãe. Então, eu trago muito das vivências, dos sentimentos e das emoções que a minha avó viveu na gravidez da minha mãe. E aqui vocês também vão perceber porque é que muitas vezes nós sentimos coisas, medos, anseios, que dizemos assim: eu não sei porque é que eu sinto isto, eu nunca vivi isto na minha vida. E vem lá de trás, vem destas lealdades à nossa avó materna. E quem me tiver agora a ouvir, e quem tiver conhecido a avó materna, se a vossa avó ainda for viva, façam-lhe perguntas como é que foi a gravidez da vossa mãe, se ela se recordar. Se não for viva, podem perguntar à vossa mãe se vocês se recordam e, e vocês vão ver e vão encontrar muitas, a sério, muitas, muitos padrões que vocês têm, muitos comportamentos que nós, inconscientemente, por lealdade, acabamos por ter em relação à nossa avó materna. A minha pergunta para vocês, e porque estou aqui quase a terminar, porque estou a falar muito, já estou aqui há meia hora e tento que isto seja 20, 30 minutos para não ser muito extenso, é, se vocês continuarem a cuidar de todos e a não cuidarem de vocês, onde é que vocês vão estar daqui a 5 anos? Ou como é que vocês vão estar daqui a 5 anos? Outra pergunta muito importante que eu acho que é super importante, principalmente, ehm, quando nós não, não olhamos e pensamos que temos sempre tempo. Eu acho que este é o grande erro de todos nós. É pensar que temos sempre tempo para fazer tudo, não é? Temos sempre tempo. Eu não faço hoje, vou fazer para a semana.
porque agora não tenho dinheiro para isto, agora não posso ir, ou vou no próximo ano. Ahm, para as pessoas que dizem só quero viver hoje, amanhã não sai. E estou-vos a dizer isso porque durante muito tempo também às vezes já pensei dessa forma, até porque eu via muito isso em casa e eu via muito também do meu pai, porque o meu pai dizia muitas vezes, às vezes em termos de comer isto e aquilo, e porque ele fumava também, nós dizíamos, ó pai, tens que deixar de fumar, isso faz mal, não sei o quê, e ele fumava muito, e ele dizia, quando eu tiver que morrer eu morro, não é? Do género, eu quero aproveitar o tempo que cá estou, mas se nós mudarmos certos comportamentos na nossa vida, nós vamos ter a possibilidade de ficar com aqueles que amamos mais tempo. Outra coisa que eu penso, porque o meu pai foi pai aos 20 e tal anos e aos 30 e tal anos. Eu tive um filho depois dos 40, ok? Se eu não melhorar o meu estilo de vida, se eu não tivesse feito as mudanças que eu já fiz no meu estilo de vida, e se nós não mudarmos, se nós mantivermos hábitos completamente destrutivos, eu não vejo o meu filho mais novo crescer. Eu não vejo o meu filho mais novo ir para a universidade. Entendem o que eu vos estou a dizer? Então, eu acho que às vezes nós estamos minimamente a pensar em nós, pensamos tanto no outro, queremos tanto dar ao outro, que nos estamos a matar dia após dia. E se nós gostamos tanto dos nossos filhos e queremos vê-los crescer e queremos ter os netos e blá 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 blá, ou se vocês querem viver daqui a uns anos, os vossos filhos vão crescer, vão voar e vocês querem aproveitar a vida com os vossos maridos, bem, não é de andarilho, é bem, ok? Estou a falar daquela riqueza de saúde que é extraordinária. Todas elas são importantes, porque ninguém viaja sem dinheiro, ninguém come sem dinheiro. E uma família que não tem dinheiro, também vos vou dizer, é uma família destruída porque só há discussões em casa. Então, nós temos que tentar ser completos em todos os pilares. Completos em todos os pilares. Eu quero vos fazer aqui um convite a entrarem no grupo VIP do Telegram. É lá que vocês têm sempre acesso a estas lives que ficam gravadas aqui no Facebook, mas só têm a durabilidade do mês, daqui a um mês elas desaparecem, mas eu estou a gravar também aqui no Zoom e depois publico sempre também no YouTube. Lá vocês têm acesso aos links do YouTube, têm acesso a áudios meus, têm acesso a outras informações e têm acesso também a e-books, a meditações que eu partilho com vocês. Vou deixar aqui o link do grupo do Telegram. Vou deixar também algumas ferramentas, que eu criei, ferramentas, de autoajuda que ajudam, que vos vão ajudar a passar este limbo, a vocês se resolverem. Não há nada que se resolva de um dia para o outro. Isso não existe. Não há nenhum xarope, não há nenhum comprimido que vocês vão tomar, não há nenhum retiro que vocês vão fazer. Aliás, eu vi uma vez uma entrevista do Gabor Maté, que eu adoro, em que ele fala muito sobre o trauma, para quem não conhece, e eu adorei a entrevista dele, porque ele começa a falar que foi a um retiro e ele sentiu que aquele retiro ia mudar completamente a vida dele, que ele ia sair de lá uma pessoa completamente transformada. Ele viveu aquilo com uma intensidade e uma libertação e sentiu que aquilo tinha feito, sabem, as sinapses começaram a bater todas e ele a sentir que aquilo foi espetacular. E, e diz ele, depois segunda-feira voltei para o hospital, fui trabalhar e ele, e afinal não houve aquele psst, aquele putz, né? Como dizem no Brasil, que fez e que fez toda a mudança na vida dele. Não, isso não existiu. E então é assim,
os processos são contínuos e muitas vezes, quando ouves estas coisas, não sentes logo. E o processo vai ocorrer um período e algum tempo depois, porque nós precisamos de maturar tudo aquilo que nós ouvimos. Sim. Então, o que eu vos quero deixar aqui para o final é verdade, Rosarinho. É mesmo urgente acordarmos para a vida. Sim, sim. É mesmo urgente. Muito urgente mesmo. E quem for mais sensitivo também já está a sentir isto, porque nós estamos num período mesmo da nova era, desta mudança, desta transformação. E, e as pessoas estão a sentir no corpo. Por isso é que andam mais irritadas, andam mais nervosas, explodem com mais facilidade e necessitam de trabalhar muito a inteligência emocional para acalmar, para descer aqui este nível, para descer aqui o cortisol, não é? E, hum, e sermos pessoas muito mais tranquilas, mais resolvidas, e não atacarmos tanto o outro, porque nós, comportamento gera comportamento, é mesmo isto. E então hoje pode não ser o dia em que vocês mudam a vossa vida, mas espero que seja o dia em que vocês vão deixar de se abandonar, ok? Quero que fiquem muito com esta mensagem, com esta ideia, porque às vezes não é neste dia que nós fazemos a grande mudança, a grande transformação, mas é neste dia que tu começastes, e que te permites não te abandonar mais e que inicias o teu percurso. O meu muito obrigada. Um grande beijinho para vocês, uma boa terça-feira, um bom feriado, que amanhã é feriado, e espero sinceramente que tenha conseguido trazer aqui a consciência, e que vocês permitam-se ser aquela mulher extraordinária que está aí dentro e que vocês tanto encolhem para caber num lugar do outro, para agradar à mãe, ao pai, à sogra, ao sogro, à tia, àquela amiga que vocês às vezes são pessoas que nós nem gostamos nada, nem nos interessa, mas queremos tanto que ela nos acolha e temos tanto medo de ser rejeitadas que somos tão perfeitas e somos tão tudo, ok? A perfeição está completamente ligada à rejeição. Esse é um livro extraordinário, que é a Rejeição. Para quem nunca leu, leiam. Foi um dos melhores livros que eu li até hoje e onde fala sobre a rejeição. Toda a gente sofreu rejeição, muito ou pouco, ou independentemente do grau, mas todos nós sofremos. E esse é um dos melhores livros que eu já li até hoje. Já li muitos, mas quando lia sobre a rejeição, ele é brutal. Ele é brutal, ele explica muito bem. Sempre que vocês verem uma pessoa que diz eu sou super perfeccionista, eu sou perfeita, eu quero que tudo esteja perfeito, não faço nada sem estar perfeito, são aquelas pessoas que sofreram muito, que sentiram muita rejeição na infância e que têm um medo enorme de ser rejeitadas, um medo enorme de ser rejeitadas, então querem que tudo esteja perfeito para que a rejeição não exista na vida delas. Ok? Um beijinho grande, uma ótima semana para vocês e vemo-nos na quinta-feira. Beijinho. Obrigada.